que você analisa, faltando aí 8 meses, 9 meses para uma Copa do Mundo, a situação do Neymar? Hoje você vê o Neymar em campo, é fácil roubar a bola dele, ele não tem velocidade pra dar o contra-ataque, ele não tem explosão pro drible, ele não se movimenta pouco, e aí não dá pra jogar. As pessoas, né, eu participo de programa, as pessoas ainda, eu convocaria o Neymar, eu convocaria o Neymar, eu convocaria o Neymar. Gente, o Neymar não tá conseguindo jogar no Campeonato Brasileiro. Como você convocaria o Neymar? Hoje, é absurdo, na minha opinião, dizer hoje que os caras convocariam o Neymar. Eles falam que convocam o Neymar pela imaginação deles que o Neymar possa vir a acontecer. O ex-jogador Casagrande deu uma entrevista polêmica e mais uma vez detonou o Neymar. O Casão soltou o verbo sobre a situação atual do craque, enquanto a maioria da galera pede a convocação de Neymar na seleção de Ancelotti. Mas Casagrande é contra isso. Ele não guardou nada e falou tudo sobre a seleção, Ancelotti e Neymar. A opinião dele vai dar o que falar. Se liga aí no que ele disse. Zão, não tem jeito a uma altura dessa do campeonato de não falar de Copa do Mundo, de não falar de seleção brasileira. Você que tem uma experiência enorme como jogador, como comentarista, cobrindo tantas Copas. O que você está esperando desse ciclo que está chegando à reta final? Então, nós perdemos 3 anos, né? Pela desorganização da CBF, pelas dúvidas, falta de decisão, falta de iniciativa, né? E daí ficamos primeiro com o Ramon Menezes, depois o Fernando Diniz, depois o Dorival, nada funcionou, nada andou, e aí resolveram, tardiamente, buscar o Carlo Ancelotti. Sem dúvida alguma, um dos melhores, ou o melhor treinador do mundo nos últimos anos, super campeão, e que sabe trabalhar um time para deixá-lo competitivo. Tem um detalhe, é um cara europeu, a mentalidade dele é europeia. Então isso não é que dá vantagem ou desvantagem, mas dá um compromisso maior. Ele cobra o profissionalismo, ele cobra o comprometimento, ele cobra a seriedade. Tanto que depois da chegada dele, você não vê mais nenhum jogador da seleção com brincadeirinha, fazendo, como o Rafinha falou da seleção da Argentina, vamos dar porrada neles e tal. Você não vê mais ninguém fazendo isso, porque ele cobra essa seriedade. Nesse ponto, eu acho que vai ser ótimo. Eu tenho certeza que ele vai fazer um time super competitivo. Você foi um crítico grande da última gestão da CBF, de tudo que a CBF viveu nos últimos tempos, de desmando, de desorganização, de processos mal construídos. Até que ponto isso tudo que aconteceu na seleção, na CBF como instituição, impactou nesse processo da seleção como time, como elenco, como trabalho de campo e bola? Pô, interfere totalmente. Nós temos presidentes que foram presos pelo problema da FIFA. Nós temos um ex-presidente que não pode sair do país, que é o Marco Polo Deonero. Nós tivemos um presidente afastado por assédio sexual na CBF, que era o Caboclo. Gente, nós temos o último presidente que foi tirado da CBF, o Edinaldo Rodrigues, e entrou agora o Samir, né? Então, olha quantos personagens eu falei que foram se envolveram em coisas ilícitas ou comportamentos desconfortáveis dentro da CBF. Nós tivemos um presidente que não pôde ir à Copa do Mundo. Exatamente. Imagina o que é uma seleção brasileira com um presidente que não pode acompanhar a Copa do Mundo. Exatamente. Então, é claro que tudo isso interferiu, principalmente no futebol brasileiro. Quando a CBF ou uma instituição está dessa maneira, não dá para você organizar outra coisa se ela não é organizada. Quem não é organizado não consegue organizar outras coisas. E a seleção brasileira foi deixada de lado. Foi perdendo a identidade com o torcedor. O torcedor que é apaixonado pela seleção brasileira já começou a não ver a seleção brasileira como tanta importância, porque ela não representava mais o cara. A seleção brasileira é assim. Eu joguei na seleção brasileira numa outra época. A seleção brasileira representa o povo brasileiro. Só que para ela representar o povo brasileiro de verdade, o povo brasileiro tem que se identificar com ela, né? E aí, de um tempo para cá, o comportamento dos jogadores mudou. Começou a ter uma ostentação muito grande. Aí o torcedor brasileiro, que mora na comunidade, que a maioria do povo brasileiro
mora em comunidade, passa dificuldade e vê jogadores ostentando carros, mansões, iates e tudo mais, você olha, você não se identifica com aquilo. Não que eles não tenham que ter. Cada um compra o que quiser com o dinheiro que tem. Mas a seleção brasileira, a imagem que o jogador tem que passar pro povo brasileiro é que ele se identifica, está jogando por ele. Então por que está um afastamento? Por causa disso. O Ancelotti está conseguindo aos pouquinhos recuperar essa identificação, porque com ele os jogadores pararam de fazer esse tipo de comportamento. A gente tem uma geração hoje, além dessa distância econômico-financeira que é óbvia, né, que é muito forte, né, pela vida do cidadão médio brasileiro e pela vida de um atleta de ponta, mas do ponto de vista da identidade nacional, a gente tem uma seleção hoje muito distante, Casão? Temos, porque, poucos jogadores foram formados aqui. Né? Poucos jogadores saíram daqui ídolos. Poucos. Dessa seleção aí, você tem o Endrick, que não tá indo pra seleção, mas ele fez um trabalho no Palmeiras, é garoto, então o povo se identifica. Com o Estevão, o povo se identifica. O Estevão tava até outro dia aqui jogando no Palmeiras. Então, o torcedor vai no campo e vê o Estevão jogar. Vai no campo e vê o Endrick jogar. E quando esses caras vão pra seleção, eles se identificam com eles. O Vitor Roque tá indo agora. O Pedro talvez volte para a seleção. Caio Jorge pode ir para a seleção brasileira. Quanto mais jogadores tem numa seleção que o torcedor viu no campo, ele se identifica. Então o torcedor hoje olha a seleção brasileira e torce pro Vitor Roque jogar, torce pro Estevão jogar, reclama porque o Endrick não foi convocado, porque ele se identifica com aqueles caras. Ô Casão, falando dessa geração que tá chegando para a Copa do Mundo, onde é que tá a sua esperança, se é que ela existe, né? Tô colocando palavras na sua boca aqui. De jogador? Pra a Copa do ano que vem. Quando você analisa o elenco da seleção brasileira, o que te baliza a esperança pro Brasil no ano que vem? Olha, primeiro assim, a minha expectativa mudou, né? Antes do Ancelotti chegar, eu não tinha expectativa nenhuma. Não gostava de ver a seleção jogar, não gostava do comportamento, não gostava de nada que estava acontecendo e achava que ia ser um vexame na Copa do Mundo. Com a chegada do Ancelotti, pela mentalidade dele, pela importância que ele tem, pelo peso que ele tem, mudou, né? Os adversários olham pro banco, você tem o Carlo Ancelotti. É outra parada. Então, a seleção voltou a ser respeitada pela presença de um cara respeitável e ele vai fazer a equipe ficar competitiva, então isso eu tenho certeza. E assim, individualmente, eu tenho a esperança que o Vinícius Júnior de repente volte, seja na seleção o que ele já foi no Real Madrid com o próprio Ancelotti. Rodrigo também consiga ser como ele era no Real Madrid com o Ancelotti. Eu acredito muito no Estevão. Você que entende do riscado ali, você bota fé no Rafinha? Cara, o Rafinha, ele fez uma temporada espetacular, né? Vai até concorrer, tá na lista lá de concorrer o The Best da FIFA, né? Eu acho que o Rafinha é aquele cara que ele tem que se manter do jeito que ele estava ano passado para ter uma certa importância ali na seleção brasileira. Eu convocaria, né? Agora, por exemplo, ele tá machucado, mas se ele estivesse jogando, eu convocaria o Rafinha. Mas as minhas expectativas maiores, tecnicamente, é Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo, Vitor Roque, sabe? Talvez o Endrick. O Endrick, talvez. Eu convocaria o Endrick de qualquer maneira. Eu acho que ele vai convocar o Endrick. Eu acho que o Ancelotti vai convocar o Endrick. O Endrick é um garoto que tem um potencial enorme e que tá num momento de oscilação que é normal, mas todo mundo sabe o potencial dele. Nós vimos, né? Aqui. Então, nós temos na memória isso. Então, a minha expectativa é com esses caras mais jovens, sabe? E principalmente os caras que trabalharam com ele diretamente, como o Casemiro. O Casemiro mudou. O Casemiro não estava jogando nada no Manchester United, nem convocado era mais. Ele trouxe, virou capitão e com muita personalidade. Eu convocaria o Matheus Pereira,
do Cruzeiro também, que tá merecendo faz tempo uma chance real de jogar na seleção brasileira, naquela posição que ninguém encontra o cara pra... tá tudo... A maior quebra-cabeça do Ancelotti é achar o cara ali... Meio campo, né? O 10 ali, né? Como hoje diz o pifador, né? Então, é aquele 10 ali que vai criar jogadas. Já foi Rafinha, já foi Paquetá, já foi um monte de gente. Rodrigo. Então, eu acho que o Matheus Pereira merece uma chance. Eu convocaria jogadores daqui, os caras com mais destaque. Esses, Vitor Roque, Caio Jorge, Matheus Pereira, e mais alguns que se destacarem no Campeonato Brasileiro aqui, eu acho que merecem uma oportunidade, sim. Você talvez seja o maior crítico, e já há algum tempo, do Neymar, né? Já teve até troca de farpas aí de redes sociais, mas você sempre teve uma opinião muito franca e muito sincera sobre o Neymar, e há muito tempo, não é de agora. Como é que você analisa, faltando aí 8 meses, 9 meses para uma Copa do Mundo, a situação do Neymar? Então, primeiro vamos falar de comportamento. A minha primeira crítica foi sobre o comportamento. Eu falei que o Neymar era isso que ele está sendo hoje, em 2018. Ele estava começando ali a mostrar sinais de uma certa soberba, de se comportando como um cara mimado. Lá, em 2018, eu falei no programa Redação, lá do Sport TV, que eu tava um dia, que, o Neymar é mimado, quase o mundo caiu. Parecia que eu tinha ofendido o Neymar. Até num programa de mesa redonda que tava o pai dele, o pai dele também tava revoltado. Eu falei, gente, você sabe o que é mimado? Mimado não é uma ofensa. Mimado é uma característica da personalidade da pessoa que não assume seus compromissos e recorre aos pais. É só olhar o dicionário. Foi isso que eu falei. O mimado não era uma ofensa. Era que eu tava vendo que ele não assumia a responsabilidade, ele tava ficando com um comportamento estranho para um atleta, e hoje está no auge, né? Essa questão do comportamento dele, desconectado com a realidade, está no auge. O último jogo com o Flamengo foi a maior prova disso. Na parte técnica, ele sempre foi um grande jogador, muito acima da média. Só que ele não é mais, há uns 4 anos. Não é mais. Teve muitas contusões, não se tratou direito. Ele teve uma lesão de ligamento cruzado. 2 meses depois ele estava num cruzeiro que ele mesmo organizou, de muleta e tudo mais. Eu fiz essa cirurgia e sei que o pós-operatório é muito importante, a recuperação é muito importante. Ele teve outras fraturas de pé, ele teve várias extensões musculares. Então, cara, e ele é um cara que ele sempre apostou na técnica dele. Ele sempre apostou que a técnica dele superaria qualquer deficiência física que ele tem. Só que o futebol mudou. Até, sei lá, 4 anos atrás, se ele tivesse bem, se ele tivesse 70% bem fisicamente, mas com a técnica dele, ele jogaria. Hoje não. Hoje é intenso. Intensidade. Você olha as entrevistas coletivas dos treinadores, eles só falam em intensidade. Ancelotti, só vou convocar jogador que tiver 100% fisicamente e tenha intensidade de jogo. Jorge Jesus não inscreveu o Neymar no Campeonato Árabe, porque o que ele falou? O Neymar não acompanha o ritmo dos outros jogadores. No futebol árabe. No futebol árabe, no time dele. Então é isso. Hoje você vê o Neymar em campo, é fácil roubar a bola dele, ele não tem velocidade para dar o contra-ataque, ele não tem explosão pro drible, ele não se movimenta pouco, e aí não dá para jogar. Aí eu fico assim, as pessoas, né? Eu participo de programa, as pessoas ainda, eu convocaria o Neymar, eu convocaria o Neymar, eu convocaria o Neymar. Gente, o Neymar não tá conseguindo jogar no Campeonato Brasileiro. Como você convocaria o Neymar? Hoje, é absurdo, na minha opinião, dizer hoje que os caras convocariam o Neymar. Eles falam que convocam o Neymar pela imaginação deles que o Neymar possa vir a acontecer. Isso aquele Neymar de 2016, 17, 18, de 20 até. Mas não é assim. Quando você vai fazer uma análise, você me perguntou agora, o que você levaria o Neymar? Você me pergunta, você levaria o Neymar? Pergunto, você levaria o Neymar? Eu não levaria pelo que eu tô vendo agora. Eu não posso falar que eu levo pelo que eu imagino que ele possa se recuperar. Não, a análise tem que ser concreta, real, em cima daquilo que você está vendo, não aquilo que você imagina que possa acontecer. Então, o que eu estou vendo de Neymar, eu não levaria para a Copa, e ele não está conseguindo nem jogar no Santos. Santos e Flamengo, ele foi péssimo. Então você imagina Santos e Flamengo, aí vamos passar para a seleção, Brasil e Argentina. Ele jogando daquele jeito,
Ele não pega na bola. E o Brasil fica com 10 em campo. Hoje nenhum time pode se dar o luxo de ter um jogador que não tem intensidade. Dá tempo do Neymar se recuperar? Depende dele. Ele não mostra isso. Por isso que o meu debate com as pessoas que falam que levariam é exatamente isso. Eu vejo hoje. Essa pergunta que você fez, dá tempo do Neymar se recuperar? Essa sua pergunta estão fazendo desde o começo do ano. Em fevereiro, já fala, será que vai dar tempo do Neymar recuperar? Em julho, será que o Neymar se recupera? Em agosto, será que o Neymar se recupera? Nós estamos em novembro e a pergunta é a mesma. Então, olha quanto tempo, já são quase 12 meses que a pergunta é a mesma e o resultado é o que nós estamos vendo. Não recuperou, não recuperou, não recuperou. O Neymar está pior hoje do que ele estava quando ele jogou no começo do Campeonato Brasileiro, que ele jogou 7 partidas, 90 minutos, não jogou bem, mas estava muito melhor do que hoje. Muito melhor. Hoje ele está no pior momento do ano do Neymar aqui no Brasil. Com a idade do Neymar, um jogador com 33 anos, partindo para 34, terá 34 na Copa do Mundo. Se ele hoje falar o seguinte, olha, eu vou tirar esse período agora para me dedicar intensamente, é possível o atleta se recuperar clinicamente, fisiologicamente, para chegar bem a uma Copa do Mundo, se ele fizer ali 6 meses de uma intensa preparação? Claro. Não pode se iludir que se o Neymar fizer isso, ele vai voltar a ser o Neymar que nós vimos em 13, 14, 15, 16, porque mudou. Ele se machucou muito, então você perde mobilidade, você perde algumas coisas, força física, explosão, algumas coisas você perde com ligamento cruzado, com fratura, com distensão muscular. Mas ele conseguiria estar num estágio importante para poder decidir jogos. Só que o maior problema do Neymar não é a questão física só, é a questão mental, é a questão psicológica, é como ele se vê. Eu falei no programa do Galvão, né, Galvão e Amigos, que é assim, o que me preocupa muito no Neymar é olhar para ele, ver as entrevistas dele e perceber que ele está numa fase de negação. Ele tá num mundo paralelo, num universo paralelo, porque ele fala... Ele cobra como se ele estivesse jogando muito bem e os outros jogadores do Santos jogando mal. Ele cobra o Vojvoda quando ele é substituído como se ele estivesse bem no jogo e o Vojvoda estava cometendo uma injustiça em tirá-lo. Então, esse tipo de fala mostra que o cara está negando a atual condição dele. É uma questão psicológica mesmo. A negação é uma questão psicológica. Às vezes você nega um fato que você não está querendo encarar, uma dificuldade sua, um problema e tudo mais. E eu acho que o Neymar, nesse momento, tá na negação. E quando você tá na negação, cara, não adianta. Você só vai treinar se você achar que tá mal. Enquanto você nega que tá mal, você não vê a necessidade de fazer esse sacrifício que nós estamos falando. Você foi companheiro do Ancelotti no futebol italiano. Eu joguei contra. Sim, foram companheiros de geração, sim, né? Geração. Foram geracionais no futebol italiano. Você conhece bem a trajetória dele, Sim. você conhece bem a cabeça do Ancelotti. Como é que você imagina que o Ancelotti vai tratar a questão Neymar? Bom, ele já falou. Se o Neymar não tiver 100%, não tiver intensidade... O futebol que o Neymar apresentou contra o Flamengo, ele não é convocado pelo Ancelotti. Não adianta fazer pressão, não adianta uma parte da imprensa que vive junto com o Neymar na negação ficar cobrando, ou uma parte da torcida que vive na mesma negação que o Neymar ficar cobrando, porque o Ancelotti, ele é muito responsável naquilo que ele vai fazer. Tem a mentalidade europeia. Ele vai olhar, isso aí não vai me ajudar, eu não vou colocar. Deixa eu te fazer uma pergunta capciosa. Mas quando ele não convoca o Neymar, ele não dobra a pressão em cima dele? O mundo do futebol não vira e fala o seguinte, cara, você não convocou o Neymar, que é o maior jogador dessa geração do futebol brasileiro. Agora você tem que ganhar de todo jeito. Ele não aumenta a pressão e a cobrança em cima dele? Não, assim, ele aumenta a pressão porque aqui tem pressão. Tipo o Filipão com o Romário em 2002. O Filipão teve a situação diferente. Ele poderia ter convocado o Romário, né? O Romário estava jogando bem. Jogava muito, né? Tava fazendo muito gol, sempre fez muito gol. Ele optou em não convocar o Romário, porque o Romário, na minha visão, no time do Filipão ia ficar no banco, né? E o Filipão achava que o Romário no banco ia atrapalhar o ambiente.
Eu acho que foi isso. No caso do Neymar agora, assim, é claro que ele não convocando, a pressão aumenta, né? Mas ele não tem que se dobrar a pressão de pessoas, sendo que ele está vendo a realidade e quem está pressionando está vendo uma outra realidade. Ninguém que olha a realidade atual do Neymar pode falar, pode cobrar ele na seleção. É absurdo. É uma coisa que, para mim, não dá para entender. Por isso que sempre que eu tô num debate que se fala de Neymar, se cria uma polêmica. Porque eu sempre, há muito tempo, não sempre, mas há muito tempo, eu vivo no concreto. Eu vivo na realidade. Isso fez parte do meu tratamento para a dependência química. Então eu carreguei o que eu aprendi no meu tratamento para minha vida. Então eu não vivo de imaginação, eu não vivo de hipóteses. Para mim, na minha vida não existe o se, ou é ou não é. É o concreto. Eu vivo o concreto, eu vivo aquilo que eu estou vivendo, que eu estou vendo, o que está acontecendo de real. Então, o Ancelotti, ele também vê isso. Não porque ele fez um tratamento, mas porque ele tem a mentalidade europeia que é dessa maneira, entendeu? E aí, será que Neymar merece uma vaga na Copa do Mundo de 2026? Casagrande foi bem claro e não poupou críticas. Você concorda com ele ou acha que Neymar ainda tem chance de voltar para a seleção? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!